Fala galera, beleza? Falar um pouquinho sobre o que ocorreu no mercado hoje, baseado no que foi passado nas últimas aulas, tá? Então, de novo, o mercado é uma tendência e se move em ondas, em perna de impulsão, perna de correção, impulsão, correção, e tende a ter uma determinada proporção entre essa perna de correção em relação ao tamanho da impulsão, tá? Geralmente essa volta é em torno de 50%, metade do movimento, tá? Se o movimento for muito forte, pode ser que ele corrija muito pouco, tá? E uma maneira de enxergar isso é através dos candlesticks num gráfico de tempo maior, tá? Como por exemplo os 15 minutos. Então, o gráfico de hoje, o que a gente tem aqui? Afastar um pouco o zoom. Está tendo uma possibilidade de reversão aqui agora. O movimento, dá para ver aqui que é um movimento de baixa, mas ele está preso numa lateralidade aqui, na última semana inteira, tá? Então, o que acontece aqui? Ele abriu numa resistência, nessa linha do canal aqui. Fez um primeiro movimento de baixa. Tentou corrigir, tentou fechar acima. Entendo isso aqui como uma tentativa de correção. Inclusive, essa barra verde, que foi a segunda barra do dia, conseguiu fechar acima do fechamento, da abertura da barra vermelha, que foi a primeira barra do dia. Porém, a gente estava alto numa lateralidade, então não vou apostar em rompimento ou continuidade de alta. Então o que ocorreu? Dá para fazer alguns trades aqui no começo do dia? Sim, mas para quem quer uma entrada mais confirmada, tem essa quarta barra do dia que fechou abaixo dessa barra verde aqui, correto? O que eu espero agora? Tive uma impulsão para baixo, uma correção para cima. Fechou abaixo. Este foi o movimento que a quarta barra fez. Eu posso vender uma parte aqui quando perder a mínima dela. Posso vender o restante nos 50% aqui, que é o movimento corretivo que eu espero. E posso vender novamente, se tiver uma outra barra corrigindo aqui, uma outra barra que feche verde, perdendo a mínima dela. E só vou pensar em sair do trade quando eu tiver um fechamento de uma barra de tendência verde acima da abertura, nesse caso de uma barra vermelha, como ocorreu aqui, por exemplo. Então, venda aqui perdendo a mínima dessa barra, tentativa de movimento corretivo aqui nessa vela, percebe que nenhuma vela verde conseguiu fechar acima da abertura de uma vela vermelha, exceto essa barra que agora está em formação. Então, só venda aqui. Perde a mínima, vende, completa a mão no 50%. Enquanto ele for perdendo mínima e voltando, fazendo pullback aqui no 50% do comprimento da vela, a gente vai vendendo. Só vai pensar numa possibilidade de reversão quando houver fechamento de uma vela verde, uma vela de tendência, tá? Uma vela de tendência, que é maior parte da barra sendo preenchida por corpo, certo? Acima de uma vermelha. E é muito importante esperar o fechamento, porque olhem o que ocorreu com essa barra verde aqui. Claro, ela ainda não fechou, faltam 4 minutos. Mas 3 minutos atrás ela estava aqui em cima no topo, como se fosse uma barra revertendo o movimento. Caso ela feche aqui em cima e reverta, o que a gente espera? Pode-se fazer uma entrada com uma parte da mão assim que romper a máxima dela, mas qual que é o movimento esperado? Que tem uma correção aqui em 50% do movimento dessa barra, mas ela tem que fechar no mínimo acima dessa abertura aqui. Não precisa ser exatamente no nível. Se ela for uma barra ampla, como ela estava sendo antes, esqueçam essa sombra que ocorreu aqui em cima. Esqueçam essa sombra. Ou seja, caso essa barra tenha fechado aqui um pouquinho abaixo da vermelha, mas uma barra com bastante corpo comprador, é possível pensar em reversão aqui. Até mesmo porque o gap foi de alta e o zigue-zague, o movimento que a gente tem anterior, é movimento de alta. Porém, ele estava rompendo o topo dos últimos 2 dias aqui, em cima dessa resistência, aliás, abaixo da resistência, correto? E alto numa lateralidade, que é o movimento maior do gráfico diário, por exemplo, que é o que a gente tem aqui. Todo esse movimento lateral dessa semana. Então, de novo, o dia de hoje, por enquanto, só pensando em vendas. É possível fazer contra-tendência? Sim, mas dá para fazer tanto scalp quanto trades longos indo a favor da tendência. É muito mais fácil, o trade é muito mais fluido. Então, até o momento,
Para quem estava vendendo, por exemplo, nessa barra verde aqui, só foi aumentando a mão aqui, nessas regiões. Se essa barra verde fechasse acima da abertura da barra vermelha, revertendo ela desse modo aqui, ainda pode fechar, né? Porque a barra ainda está aberta. Mas depois dessa batida de volta que os vendedores deram, é provável que não. Se ela fechasse dessa maneira, pode-se comprar uma parte rompendo a máxima dela, espera-se um pullback, se compra mais aqui nos 50% desse pullback que teve, e fechando acima, na verdade já rompendo a máxima dessa barra vermelha, pode-se adicionar lotes, e aí entende-se que houve uma reversão. Quando é que eu vou pensar em sair do trade? Quando tiver um movimento contrário. Por exemplo, imagina que ocorreu essa sequência de barras. Quando uma barra vermelha fechar abaixo da abertura de uma barra dessas verde, ou caso ela não tenha sombra embaixo, abaixo da mínima também. Tá? Aí, ocorrendo essa sequência de movimento, o que eu espero? Espero uma venda aqui perdendo a mínima, espero um pullback aqui de uma vela verde, faço mais vendas aqui nos 50%, e assim eu sigo até que o mercado me mostre uma nova possibilidade de reversão. Por exemplo, vamos fazer um backtest breve aqui. Vou marcar todos os momentos em que uma vela verde fechou acima de uma vela vermelha. Por exemplo, vou apontar aqui essa vela, só colocar uma seta mais estreita. Aqui quase houve, mas aqui está relativamente longe. Tá? O que eu preciso é algo desse tipo. Essa vela verde aqui fechou acima de uma barra vermelha. Aí, por exemplo, olha, ocorreu, tinha essa vela vermelha interna aqui. Tá? Essa barra já fechou acima dela. Sim, mas a barra principal que está mostrando a tendência de baixa até o momento vigente é essa vela aqui. Perceba que todas essas outras barras estão contidas aqui dentro dessa lateralidade. Se eu fosse olhar num tempo gráfico menor, como 1 minuto, o que eu ia ver é o seguinte, um movimento de baixa, e aqui eu ia ver perna de lateralidade, está se formando aqui num tipo retângulo. Tá? Então o que acontece? A perna principal de baixa, o que estava valendo, é esse candlestick verde aqui, que inclusive é uma barra de tendência de baixa, porque a maior parte deste candle é formado por corpo, ele tem uma pequena sombra inferior aqui, então essa é uma barra de tendência. Tudo isso é movimento de lateralidade aqui dentro. Agora, assim que uma barra fecha acima dela, aqui sim eu posso pensar em reversão. E aí olhem o que ocorre aqui. Posso comprar um pedaço rompendo a máxima dela, estou esperando um movimento corretivo até mais ou menos a metade do tamanho da vela, vou comprando mais, e assim que a última barra vermelha, a mais alta que eu tenho dentro desse movimento de alta, é rompida a máxima, eu penso em comprar. E aí o que ocorre aqui? Eu posso pensar em alvo, eu posso ir seguindo a tendência, mas se eu quiser um alvo fixo, uma única entrada, eu vou pensar em mais ou menos essa amplitude que ocorreu aqui, que é a amplitude dessa vela verde projetada lá para cima. É isso que eu tenho aqui. Percebam que, de novo, olhem isso aqui, por exemplo. Para quem está comprado, esperando chegar nesse alvo aqui em cima, ou realiza alguma parte do lucro aqui, porque foi muito perto, certo? Ou espera continuidade da tendência. Como, por exemplo, aqui, ó, percebam essa sequência de barras verdes que eu tenho. Qual é a última barra de tendência que eu tenho aqui nesse movimento? De tendência mesmo, é essa última barrinha verde. Aqui eu tenho uma barra verde? Sim, porém essa barra aqui, na verdade, não é uma barra de tendência, porque a maior parte do corpo dela é formado por sombra. Então, esse fechamento que eu tive abaixo, não vou considerar que reverteu o movimento, porque a última barra que representa a tendência para mim, que a maior parte do corpo é comprador, é esta vela aqui. Percebam que não houve fechamento aqui abaixo. Então, eu espero continuidade compradora. Então, percebam, olha como para esta barra voltou mais ou menos nos 50% dela aqui. Então eu penso em entrar comprado e movimento projetado de novo. Posso fazer alguns scalps aqui quando ocorrem reversões, tipo isso aqui, que houve um fechamento abaixo dessa barra verde de tendência? Claro, perdendo essa mínima, vou dando continuidade, esperando que se voltasse aqui na metade de cada candle eu venderia mais. Só que eu tenho que estar ciente que eu tenho um movimento de tendência aqui dentro. E isso que eu vou estar operando aqui, como nesse caso, é um pullback.
Percebam como ele rompe fundo e já volta? Então, teoricamente, nem rompeu, né? Agora, o que eu vou esperar? Estou a favor da tendência, próximo de um fundo. Assim que uma barra verde fecha acima de uma barra vermelha, eu tenho retomada de tendência. Não teve rompimento de máxima direto aqui, então eu vou comprar nos 50%, sigo comprando, não teve nenhum fechamento abaixo dessa última barra de tendência verde, certo? E sigo comprado aqui. Agora percebam neste momento aqui, depois desse movimento ascendente, olhem o que ocorre aqui. Uma barra de tendência vendedora fechando abaixo de várias outras barras verdes, certo? Olhem o que ocorre agora. Eu vendo uma parte assim que passar abaixo da mínima dela, eu estava esperando esse pullback verde aqui. Se eu estiver olhando lá para 1 minuto, eu vou ter vendido aqui a perda dessa mínima, vou me desesperar e vou acabar saindo estopando aqui, achando que agora reverteu para compra, porque lá no 1 minuto, essa barrinha verde que formou aqui no 15 minutos é uma sequência de barras de alta. Então eu vou acabar estopando essa operação vendida aqui, entrando comprado, estopando ela e tomo stop tanto na subida quanto na descida. Agora, se eu olhar o gráfico mais de longe ou num tempo gráfico maior, que facilita a análise, percebam como eu tenho o movimento de maneira mais fluida. Olha o que eu vou pensar aqui. Eu vou pensar em vender perdendo essa mínima, aumentar a mão aqui vendendo nesse movimento corretivo no 50%, passando abaixo dessa mínima da vela verde, eu vou pensar em vender mais. Que alvo eu posso buscar? Inicialmente um movimento projetado, para ter como referência aqui, vou colocar de outra cor que fica mais visível, um movimento projetado, a mesma amplitude de cima para baixo, ou quando eu posso ir fazendo scalps aqui dentro, seguindo esse movimento de tendência também, aumento a mão e alivio a mão, vou pensar em reversão quando? Vou pensar em reversão quando uma barra verde fecha acima da última barra de tendência que eu tive vendedora nesse caso. Essa era a última barra vendedora que eu tinha. Então, olha quando ocorreu o fechamento acima dela, nessa barra verde aqui. Eu vou entrar comprando assim que romper a máxima dela, vou aumentando a mão nos 50% e assim que passar acima da máxima, da máxima mais alta que tem dessas velas vermelhas aqui dentro, eu adiciono mais. E posso ir comprando também nesses 50 e fazendo scalps aqui dentro. Qual o alvo que eu vou pensar? Vou pensar num movimento projetado aqui para cima. Essa amplitude aqui, lá para cima. E assim o mercado vai se movimentando, buscando máximas, mínimas, 50%, se movimentando em ondas, onda de impulsão, onda de correção, aproximadamente a ação da corretiva tem 50% movimento. Por que fazer uma entrada na ruptura da máxima? Com uma parte da mão. Porque tem vezes que o mercado corrige muito curto ou nem corrige e já vai. Então, se o mercado for, eu não vou ficar de fora, vou pegar o movimento de tendência. Conforme ele vai corrigindo, que é o esperado, eu vou comprando mais. Então eu vou trazendo meu preço médio para essa região. Enquanto não houver reversão aqui, que os candles não me demonstrarem isso, eu sigo acreditando na tendência. Eu posso ir surfando em todos esses pontos, aumentando mão, comprando mais aqui. Quando chega num possível movimento projetado, eu alivio minha mão. Depois, corrige para os 50%, aumento a mão novamente e assim sigo, até que tenha uma reversão. E como é que eu vou encontrar essa reversão? De novo, movimento de alta dado por barras verdes, barras de tendência, eu só vou pensar em reversão quando houver fechamento abaixo com uma barra vermelha. E eu falo fechamento em relação à região de corpo da vela, que é o mais importante. Por isso que eu tenho que olhar para a barra de tendência, porque se eu tiver uma barra desse tipo aqui, supor que a barra verde tivesse esse formato aqui, ó, uma barra de lateralidade, que eu tenho muito mais sombra do que corpo. Eu não vou pensar em reversão nesse momento, porque a última barra de tendência que eu tive foi essa. Então, se eu olhar para esta pernada de alta aqui, eu espero um movimento corretivo até essa região e vou comprando mais aqui. E assim que o preço romper a máxima dessa, quando eu falo daí romper, é só violar, passar por cima da máxima dessa máxima mais alta de uma barra vermelha que eu tenho aqui, eu vou comprando mais. E assim eu sigo, até que eu realmente tenha uma reversão de tendência, composta por uma barra vermelha revertendo a abertura ou a mínima da última barra de tendência verde que eu tenho. E vou fazendo isso.
que ocorreu no pregão de hoje é exatamente isso, só que para baixo. Percebam aquela vela verde que estava se formando, forte para cima, comprador. Percebam a vela, como ela estava lá em cima. Se eu não espero esse fechamento, olha o que ocorre. Entrei comprado aqui achando que o movimento reverteu, mas na prática não reverteu. O que eu deveria fazer? Tá vendendo abaixo dessa mínima, vendendo se voltasse aqui, só vou pensar em sair quando a tendência for reverter. Perceba que eu fazendo isso aqui, olha como não tem stop. Só vou tomar stop a hora que realmente reverter. E aí eu penso em entrar comprado. Só que eu fui operando e surfando toda essa pernada de tendência, aliviando a mão quando está fazendo o pullback e quando retoma a tendência aumentando a minha posição. A única barra que tem que ter um conceito maior aqui no início do dia, de contexto, é que aqui essa barra verde reverteu essa barra de baixo, sim, mas ela é uma barra de lateralidade, porque ela tem metade do corpo preenchido pela compra e metade sombra, tá? Sem contar que eu estava alto numa lateralidade aqui, alto numa lateralidade e passando essa linha de canal de vários dias, que é todo mês de setembro, na verdade, aqui. Então, olha só surfando o movimento, tá? É isso aí, passar mais conteúdo para vocês aí, procurar trazer um vídeo por dia, tanto de conceitos novos quanto a aplicação deles. É isso aí, falou, valeu galera.